Todo mundo animadíssimo, super, ultra, mega animado começar o nosso curso hoje de técnicas de estudo. Eu sou a professora Flávia Rita, porque ocasionalmente pode ter alguém que está aí no nosso canal e que ainda não teve condições de assistir a uma aula, não me conhece, a pessoa caiu aí de paraquedas. Na verdade, eu dou aula de português. Tenho formação em coach desde 2015, não pretendo atuar na área, não faço atendimentos individuais, nada disso. Posso te indicar alguém, é claro. Bom, existem alunos que adoram e outros alunos que não. Então eu falo assim, isso é muito pessoal, muito subjetivo. Eu vou te explicar como é que funciona o curso, todas as etapas, para você se decidir. Às vezes o aluno também fala assim, eu só queria assistir a 3 aulas específicas. Você pode se cadastrar normalmente, baixar o material e usar só a parte que te interessa. Não tem problema, o curso vai estar todo disponível para você. Preparei um material super exclusivo, umas coisas bem bacanas que eu acho que podem contribuir com a sua programação. E eu falo exatamente nesse período, no início do ano, que é o início de você, vamos dizer assim, é o início de um processo em que você tem que se propor a mudanças, em que você tem que se propor a traçar suas metas, seus objetivos, que a gente vai percebendo que quanto mais a gente se organiza internamente, mais fácil o nosso objetivo se torna, mais fácil as coisas que a gente deseja acontecem, tá? Vou te falar um pouco das políticas do curso. Esta aula será pelo canal do YouTube, mas as demais aulas serão no site, flaverrita.com. Então, vou começar aqui passando só as nossas regras para a gente iniciar a nossa aula de hoje mesmo e espero que você esteja animadíssimo. Eu acho que contrato bom é um contrato claro. Então, aqui as regrinhas que a gente tem. Bom, então, olha o que acontece com as políticas do curso. As aulas e os materiais desse curso são gratuitos apenas para os participantes inscritos. Então, se você não se inscreveu para fazer o curso, esse curso não vai estar disponível na sua área como gratuito. Porque existem outros presentes que a gente dá para todos os alunos que são cadastrados no site. Só que aí a gente não consegue saber quem fez e quem não fez o curso. Então, a gente prefere que a pessoa que tenha interesse efetivamente se cadastre. Os materiais e as aulas do curso estarão disponíveis na área do aluno mediante cadastro no curso Técnicas de Estudo no site flaverrita.com. Então, tanto os materiais, o que a gente vai usar de materiais? Vários PDFs e essa postilinha aqui, ó. Então, a gente tem essa apostila que ficou super bacana, a minha já tá riscadinha, né? Que tá super bacana. Então, essa apostila é uma apostila baseada em PNL e coach, que eu adaptei para a gente trabalhar com concurso público. Então, ela tem campos para você preencher, você vai poder imprimir. Aqui tem uma agendinha, as coisas que a gente vai usar ao longo da nossa rotina no curso, tá? Flávia, para assistir às aulas eu preciso estar com o material em mão? Não é necessário, porque muitas das coisas que estão no material você vai preencher sozinho, caso você julgue necessário, tá? Então, aqui, ó, você pode baixar os PDFs de material e não pode baixar os vídeos. Os nossos vídeos não podem ser baixados, tá? Os vídeos são apenas para exibição dentro do site. As aulas serão sempre às 20 horas pelo site, de 8/1 a 21/1, conforme programação, porque não tem aula sábado e domingo. Somente a primeira aula será transmitida pelo canal do YouTube e, por fim, a distribuição ou a comercialização das aulas ou dos materiais sem autorização prévia configura crime ou violação dos direitos autorais. Agora é sem autorização prévia, porque se pedir autorização, é lógico que eu vou dar. É do meu maior interesse que você divulgue o meu nome para que eu possa ter, enfim, o que eu preciso, que são alunos, porque afinal de contas eu vivo de aula. Então hoje, por exemplo, a gente já recebeu um pedido, e olha que eu nem comecei o curso, da Isis, que trabalha no CIEP de Pernambuco, perguntando se ela pode adaptar essa metodologia do curso de técnicas de estudo para os alunos dela que vão fazer tipo pré-cefet, Coltec, né, o curso técnico. Claro que ela está autorizadíssima, então a gente vai mandar o material para ela vai conceder os créditos à minha metodologia e tá tudo certo, porque o objetivo é divulgar a técnica, só que tem que dar os créditos, tá? Então isso aí é o mais interessante. E é muito bacana eu saber que eu tenho colegas de trabalho como a Isis, que é a professora, que vai usar isso junto dos alunos dela, que é muito legal. Então, se você está aí do outro lado, também é professor, quer usar, não tem problema algum, desde que você conceda os créditos e a gente faz uma autorização para você, inclusive, poder imprimir para 60 pessoas, né? Não tem problema algum. Bom, agora nós vamos efetivamente começar o nosso curso. Primeira coisa que você vai pensar é,
o que eu estou fazendo aqui. Por que eu optei pelo concurso público? E o nome da nossa aulinha de hoje é exatamente assim, ó. Por que fazer concurso público? Então, a gente vai debater os caminhos que te levaram até aqui para você entender melhor como se organizar para alcançar esse objetivo que eu considero um objetivo de longo prazo. Quando a gente estiver discutindo ali, a gente vai falar sobre tipos de metas e tipos de objetivos. Existem os objetivos de curto prazo, que são alcançados ao longo de 12 meses, um ano, você consegue resolver o seu problema, no máximo em 12 meses. Os objetivos de médio prazo, que entre 2 e 3 anos você consegue resolver. Então, eles vão requerer um pouco mais de esforço e um pouco mais de tempo. E os objetivos de longo prazo, que necessariamente vão ser realizáveis em grandes períodos de tempo. O normal, em torno de 5 anos. Então, existem várias pesquisas que falam que o aluno geralmente passa entre o 4º e o 5º ano de estudo. Flávia, isso é desanimador, mas eu não estou aqui para te enganar. A gente vê, às vezes, o povo, por exemplo, assim, postando assim, com 6 meses o aluno passa. E pior é que existem alguns gênios que passam mesmo. Algumas pessoas muito mais preparadas, que tiveram um embasamento, vamos dizer assim, maior desde o ensino fundamental, o ensino médio e, às vezes, a universidade. Então, isso é muito relativo, é muito variável, de indivíduo para indivíduo. Mas o prazo médio, hoje, para você passar num concurso, tipo técnico ou analista de um TRT, Polícia Federal, o prazo médio entre o início dos seus estudos e a posse gira em torno de 4 a 5 anos. E ainda eu acho esse prazo relativamente até curto, porque se a gente pensar assim, PF aconteceu em 2018. Se o menino fez PF agora, não passou, e ele vai persistir no objetivo dele, provavelmente ele só vai ter a oportunidade de fazer PF novamente daqui 4 anos, ou seja, em 2022, no mínimo. Eu, por exemplo, fiz um concurso na vida, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 2009. E esse concurso até hoje não saiu novamente. Pode ser que seja este ano, amém, Senhor, 2019, porque, de repente, este vai ser o meu ano, né? Então, e eu só faço para redatora revisora, porque a gente também tem que alinhar o concurso ao seu objetivo de vida. Eu fiz letras, eu gosto do que eu faço, então, se eu tivesse que associar um cargo público, teria que ser um cargo público na minha área, no meu caso. Mas existem pessoas que abrem mão da sua área de atuação, e é sobre isso que a gente vai discutir. O que está te motivando a chegar até aqui? O que está te motivando a estar sentado aí pensando assim, por que eu estou fazendo um concurso público, tá? Então, nós vamos pensar exatamente nisso. Por que você está fazendo um concurso público? Bom, então, aqui a gente está iniciando o nosso curso de concursos públicos, um curso específico de técnicas de estudo. Vou te apresentar o programa do curso, porque aí você pode falar assim, essa aula eu não quero, essa daqui eu já me interesso. Então, por que fazer concurso público? Nós vamos debater essa questão das metas, os hábitos que vão te levar a realizar objetivos de longo prazo ou não. Ou seja, nós vamos estruturar a base emocional que você precisa para alcançar esse objetivo. Na aula 2, a gente vai estudar estudo mesmo, do modo pedagógico e fisiologia. Como me preparar para um projeto de longo prazo. Então, do ponto de vista fisiológico, nós vamos falar, por exemplo, da importância do sono e das atividades físicas para a retenção de qualquer conhecimento. E do ponto de vista do estudo, nós vamos falar assim, o uso, por exemplo, de determinadas técnicas, como marca-texto, cor, que podem interferir mais na associação e na assimilação do conteúdo, tá? Nós vamos falar desde do ambiente de estudo, por exemplo, tem gente que se irrita com barulho, há outras pessoas que não. Então, que tipo de suporte cada um precisa para poder estruturar um projeto que seja mantido por um longo prazo? Porque o problema não é começar a estudar, é igual começar a malhar, gente. Começar a malhar eu começo todo dia. O problema é conseguir ter uma rotina de academia. O problema é não se sabotar, não ir à academia para bater papo, nem o quê? Conversar com um coleguinha. E a mesma coisa acontece com o aluno que vai estudar para concurso. Muitas vezes ele fala assim, estou assistindo a aula, mas a cabeça dele está lá em outro lugar, né? Ele está com fone, por exemplo, assim, quando eu estudava, eu adorava as aulas da Flávia Bahia. Não só pelo nome, mas é porque ela é uma excelente professora, mas eu já achava muito simpático ela ter o mesmo nome, né? Então ela é Constitucional e eu gosto muito das aulas dela. Aí, só que eu ficava reparando a sombra
Eu ficava reparando o penteado, eu falava assim, por que eu não ando com o cabelo assim? Por que eu não uso essa sombra? Então, em vez de eu prestar atenção na aula, eu prestava atenção nela. Então, isso aí já era uma coisa que me distraía. Então, a gente também observar assim, que tipo de distração a gente tem. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre isso. Por que sua atenção está concentrada numa coisa e não está concentrada no que deveria? Bom, aí na aula 3, que eu acho que é uma aula muito bacana, a gente vai falar da gestão do tempo, das finanças e das emoções. Muitos alunos, gente, têm todo o tempo do mundo para estudar. Não trabalha, tem condição favorável, pai e mãe pode bancar, ou o marido, ou a esposa, ou seja, tudo conspira a favor. E mesmo assim a pessoa não consegue se organizar, porque não é só ter o tempo e o dinheiro, você também precisa ter um emocional estruturado para conseguir ter a disciplina de acordar e mesmo de pijama, sem sair de casa, estudar 8 horas por dia, né? Sem avacalhar. Então, existe todo um procedimento que muitas vezes, mesmo tendo tempo e o dinheiro, o aluno não consegue sustentar no longo prazo. Ele começa, mas não sustenta. E por outra via, existem aqueles que não gozam dos privilégios de ter o tempo e o dinheiro, tem que trabalhar o dia inteiro e assim mesmo arrumam energias, forças para poder dar um baile nas oportunidades e conseguir resultados positivos. Como que essas pessoas se organizam? Como é que elas fazem a diferença a favor dos próprios resultados, né? Porque trabalha o dia inteiro, aí chega, tem filho, tem esposa, ainda consegue colocar um fone e assistir mais 2 horas de aula todos os dias, prestando atenção, anotando, aí domingo abre mão da cerveja para poder revisar a matéria o dia todo, para ter um resultado futuro daí 2, 3 anos numa rotina dessas. Então, existem muitas pessoas assim. Então, a gente vai trabalhar esses nichos e, principalmente, que características você tem que cultivar para manter a disciplina. É um livro que eu adoro, que chama O Poder do Hábito, que eu acho que é um livro, assim, dessa grossura. Então, nesse momento, talvez nem seja o livro mais indicado para você, mas depois eu posso fazer, assim, um resuminho. Mas ele é muito legal porque ele vai te explicar, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neurológico, que bons hábitos dependem da nossa insistência, dependem da nossa persistência, dependem da nossa atitude cotidiana. Então, isso aí é bacana, a gente vai trabalhar um pouco isso. Gestão das emoções, das finanças e do tempo. Ô, Flávia, e a falta de dinheiro? Dinheiro, gente, é uma coisa assim, ó. Tudo vai depender dos seus objetivos e daquilo que você vai estabelecer como prioridade na sua vida. Tem gente que vira aqui e manda assim, nossa, o livro português complicado, R$120 é muito caro, é caríssimo. Beleza, é caríssimo. Aí você vai olhar, o menino paga uma pizza R$70. Meu filho, a pizza no outro dia, você vai ver só o resultado dela. E alguns gramas no seu quadril. Então, pensa bem. Aí o caro ou barato depende muito da pessoa. E eu não estou falando nem que o livro é barato ou é caro. Eu só estou falando que depende da sua visão de mundo. O caro ou barato é muito relativo. Depende de você. Depende dos valores daquilo que você prioriza. Então, a pessoa não acha caro, por exemplo, investir numa viagem de 7 dias, R$3.000. Mas ela acha caríssimo, por exemplo, comprar um curso ou fazer uma assinatura do GRAM ou do Estratégia ou comprar um curso da Flávia ou qualquer outra coisa por R$600. Então, depende muito. A questão é, você está alinhado com seus objetivos? O que você gastou na faculdade, com certeza, deve ter sido um pouco maior do que você vai investir no concurso. E você tem que pensar no resultado lá na frente. Será que seu primeiro salário é capaz de cobrir os seus investimentos? A resposta é sim, não, talvez. Não é isso? Ou mais ou menos. Se os seus primeiros 12 salários cobrissem seu investimento, você provavelmente ainda vai viver muitos anos sem, vamos dizer assim, se culpar por ter gastado o referente aos seus 12 primeiros salários num projeto de vida inteira. Então, vamos supor que você ainda vire servidor e você tenha 50 anos, porque tá cheio de gente mais madura, como eu, né, que estou fazendo 39 anos hoje, tá cheio de gente mais madura investindo em ser servidor. Então, pessoa hoje, a expectativa de vida brasileira, gente, é 80 anos. A pessoa trabalha mais 20, vai trabalhar até os 70 com uma condição mais adequada de trabalho. Ok. Então, e aí? Ela gastou ali 6 meses do salário dela, é uma conta a ser feita. Então, a gente vai trabalhar essas continhas. Depois a gente vai trabalhar a memória de longo e de curto prazo, como a gente faz a transposição de uma memória para outra. Depois a gente vai trabalhar na aula 5, os ciclos de estudo, como estruturar um planejamento eficiente, que aí eu vou te ajudar a pensar. Eu não sou daquelas planilhas de Excel enormes, porque existem pessoas que adoram,
mas eu acho pouco funcional. Eu acho muito bonito, mas o que funciona mesmo é você fazer um planejamento que você dê conta de seguir. Um planejamento que você se orgulhe do resultado. Aí eu desenvolvi um métodozinho que eu chamo de você fazer assim, um quadro de estímulo-resposta. O que você pode e o que você não pode a partir do seu planejamento semanal. Que eu acho bem legal que o seu planejamento sendo semanal, você ajusta. Se na segunda você pulou, na terça pulou, concentra tudo no domingo e vai. Né? O planejamento diário ele é muito difícil de ser sustentado no longo prazo. Então, eu falo que o aluno que é concursando mesmo, ele pode trabalhar com semanas, cumprir o planejamento da semana. Se aqui não deu tempo, eu ajusto para cá, se aqui não deu tempo, eu ajusto para cá, e se não deu tempo de fazer ao longo da semana, de segunda a sexta, eu tenho que sacrificar o meu fim de semana, o sábado e domingo, para conciliar os meus objetivos pessoais. Então, a gente vai trabalhar sobre esses ciclos de estudo e o planejamento que é mais eficiente, considerando as várias realidades, tá? Vou falar um pouco das aulas expositivas, especificamente dos perfis de aprendizagem, se você é sinestésico, auditivo, que tipo de professor talvez se adapte mais à sua realidade como concursando, porque entendam que eu sou a Flávia Rita, mas eu não sou uma unanimidade. Alguns alunos gostam de mim e outros me detestam. E eu acho isso extremamente natural, gente, porque tem que existir o mínimo de afinidade cognitiva, ou seja, um aluno que é muito sinestésico, talvez ele não se adapte à minha metodologia, porque eu sou mais visual, eu escrevo no quadro de maneira organizada, eu tento sistematizar a matéria. Um aluno que é mais auditivo, ele pode achar que eu brinco demais, então ele se irrita porque ele faz uma seleção muito mecânica de conteúdo, então ele gosta só do que realmente é interessante para ele. Então, se conhecer te dá a opção de encontrar os profissionais que estão mais adequados para você resolver o seu problema. Imagina que esse curso é gratuito e ele não tem como objetivo, obviamente, te forçar a comprar nada que esteja no meu site e nem estudar português comigo. Muito pelo contrário. O que eu estou te falando é que existem perfis de aprendizagem e que você tem que procurar o profissional que esteja mais adequado ao seu perfil. E aí, para isso, a gente vai trabalhar alguns testezinhos, você vai fazer o teste, né? E aí vai ter uma referência. Lógico que eu não vou te dar um resultado, porque isso só seria possível num atendimento muito personalizado. Então, você vai ter uma referência se você é mais auditivo, mais sinestésico e mais visual. E por isso, você vai entender por que você se sente mais confortável assistindo a uma aula minha ou menos confortável. Você vai entender por que você gosta da aula de fulano e não gosta da aula de Beltrano, ou, por exemplo, não gosta de aula expositiva de jeito nenhum, prefere métodos de autoaprendizagem, como, por exemplo, leitura. Entendeu? Então, isso depende muito. O aluno se conhecer é o primeiro passo para você desenvolver as ferramentas realmente necessárias para ter o resultado que você precisa, tá? É como se a gente estivesse medindo, eu estou fixada esse ano em terminar o ano pesando menos do que eu comecei, tá? Porque esse era meu projeto de 2018, como eu não realizei, eu tenho que transpor esse projeto para 2019. Então, eu tenho que terminar o ano pesando menos do que eu comecei. Então, eu estou fixada nos exemplos ou nas analogias de academia. É a mesma coisa, gente. Nem todo mundo vai se adaptar à mesma alimentação. Tem gente que tem o intestino preso, tem gente que tem o intestino solto, tem gente que responde bem com uma dieta low carb, tem gente que não responde. Então, nós somos indivíduos e como indivíduos temos necessidades muito diferentes e experimentamos o mundo, principalmente o do conhecimento, de forma diferente. Uma coisa que serve para você, às vezes não serve para seu colega. Então, não adianta você falar assim, mas você não gosta da aula dela? Gente, ele tem o direito, por quê? Porque, objetivamente, existem fatores que fazem alguns alunos se assimilarem, se associarem de uma forma mais adequada à minha metodologia e outros menos, e assim como as de outros professores, tá? E a gente vai falar objetivamente sobre isso. Então, isso está na aulas expositivas e perfis de aprendizagem, que é o nosso 6º encontro. O 7º encontro já é um encontro super prático, que eu vou te ensinar processos de fichamento, tanto as fichas de conteúdo, que tem o potencial de assimilação, quanto as fichas de questões, que são mais focadas em revisão. Quando você estiver lá às vésperas da prova, você já tem um material preparado para ganhar tempo e poder solucionar o seu problema, tá? A aula 8 também é uma aula super técnica, são as técnicas de leitura e resumo. Eu, por exemplo, não gosto de técnica de leitura dinâmica. Só que o fato de eu não gostar não quer dizer que você que está do outro lado não se adapte bem. Então, eu vou te dar as técnicas e você, a partir dessas ferramentas, vai escolher qual é o melhor instrumental
para alcançar o seu objetivo, tá? Elaboração de mapas mentais, que a gente vai te ensinar a fazer, como compor um mapa, te dar exemplo, tudo direitinho. E PNL aplicada à realização de objetivos pessoais, que vai ser o nosso encontro mais motivacional e que tem a ver com você se despertar para uma atitude consciente de que você pode realmente realizar boas mudanças na sua vida e ter o resultado que você quer, que você pode. Isso eu tenho certeza, tá? Se eu posso, você pode, tá? Bom, então isso daqui é o nosso cronograma. Essa frase eu fiz carinhosamente para vocês hoje. Então, todas as frases que a gente usar, se elas não tiverem entre aspas, eu tirei de trás da minha orelha mesmo. E eu adoro, eu mesma tenho várias tatuagens de frases que eu mesma inventei. Hoje a gente estava fazendo uma live, aí eu vi lá que a menina perguntou assim, nossa, que texto lindo que os mensageiros lá leram. Aí, de onde é o texto? O texto é meu. Fiquei até triste que a menina falou assim, de onde é? O texto é meu mesmo. Os funcionários aqui pegaram o texto, só que o texto eu não escrevi quando eu tinha 39, que é hoje. Eu escrevi quando eu fiz 35. Então, o texto original chama 3.5. Então, fiz aqui uma frase para vocês, que eu acho que é uma frase que requer uma reflexão. Seu passado está consolidado, meu filho. Você não pode mudar nada nele. No máximo, a interpretação que você tem acerca dele. Mas seu futuro está inviolável e depende exclusivamente de suas ações no presente. Não adianta achar que o seu futuro será autorrealizável. Ele será um processo diante das suas ações no presente. Meu convite é para que você comece hoje a construir um projeto de realização pessoal muito mais forte, focado aí no seu concurso público, tá? Bom, aqui um pedido para você se inscrever nas minhas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. Afinal de contas, você é o melhor divulgador que eu poderia ter. Então, se você puder fazer isso por mim, eu vou ficar extremamente agradecida, porque eu não tenho como investir grandes somas de valores em publicidade, a forma que eu tenho oferecendo muitas aulas gratuitas para que muitas outras pessoas me conheçam. Eu vejo, às vezes, aluno falando assim, a Flávia está no nível de um curso como estratégia. Fala assim, por que ela não faz assinatura? Quem me dera, gente, eu sou uma professora sozinha, tá? Eu sou uma professora, uma pessoa responsável por 26 funcionários que trabalham aqui comigo, mas que a gente sobrevive quase que exclusivamente das minhas aulas. Então, hoje eu não tenho capital de giro, por exemplo, para fazer igual estratégia certas coisas. Ele tem 3 milhões de clientes, eu tenho em torno de 3 mil. São coisas muito diferentes. E esses 3 mil nunca estão comprando ao mesmo tempo, cada um está fazendo uma coisa na vida. Então, são processos diferentes. Mas eu conto com vocês para divulgar o meu trabalho, sim. Esse é o meu pedido para vocês, porque afinal de contas eu trabalho e se alguém achar que eu mereço a divulgação, aí o menino divulga aí para mim, que já está de bom tamanho. E a gente vai fazer muitas séries esse ano. Esse ano eu tô faca na gaveira. Eu vou resolver todos os meus problemas trabalhando, tá? Bom, aí você vai resolver todos os seus estudando. Por que fazer concurso público? Responder essa pergunta é essencial para ter clareza do quanto você está ou não disposto a se esforçar para realizar este objetivo. O ideal é que você tenha pelo menos 5 motivos como alicerce para esse planejamento. Então, eu vou te dar um exemplo básico, tá? Esse ano eu falei com vocês assim, eu tô faca na caveira para poder trabalhar muito, fazer muitas aulas, ter o compromisso que é necessário com o meu trabalho, escrever um outro livro, e eu já escolhi os meus motivos, beleza? Então, vou colocar aqui os meus 5 motivos para um planejamento de longo prazo. O meu planejamento de longo prazo nem é ter 3 milhões de clientes como estratégia, não. Mas é fazer o curso ser mais sustentável. Fazer eu poder, por exemplo, assim, colocar um parcelamento de 12 vezes sem juros, sem precisar fazer antecipações com muita frequência, que come parte do resultado da empresa. Então, eu preciso fazer as coisas crescerem. E aí, automaticamente, eu já elenquei os meus motivos. O primeiro motivo, que é de longuíssimo prazo, é a faculdade da Júlia. Porque sem esse emprego aqui, eu não consigo pagar. Então, a faculdade da Júlia hoje, olha que eu tenho algum desconto como professora, mas ela me consome uma soma de valor que em qualquer outro emprego, mesmo se eu me tornar servidora, eu não conseguiria pagar. Então, esse é um motivo para eu ser a professora mais dedicada do mundo nos próximos 5 anos. 5 não. 6 anos. Por isso que eu falo que isso é um objetivo de longuíssimo prazo. Ou seja, meu objetivo é formar a Júlia. Então, esse é um dos motivos para eu fazer a minha empresa crescer e dar certo, né? Aí você vai elegendo outros motivos. Eu preciso dar
Literalmente, eu quero dar uma casa. Não é uma casa cara, não é nada disso, não. Nós estamos falando de imóvel de 120 mil reais, mas eu preciso dessas duas somas aqui nos próximos 5 anos para 2 pessoas. Quais são essas 2 pessoas? Já estão definidas? Já estão definidas. São pessoas que eu conheço, são pessoas do meu convívio, que eu sei que sozinhas elas não terão a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. São pessoas mais velhas, então efetivamente elas não conseguem nem financiamento e é o sonho dessas pessoas. Eu acho que vamos dizer assim, os seus motivos não têm que estar ligados sempre ao seu umbigo. Muitas vezes você opta pelo concurso público exatamente por quê? Porque você quer dar uma vida melhor para os seus filhos. Então, todo dia que eu der aula à noite, vocês podem ter certeza, começa um português total dia 30 de dezembro à noite, não é porque eu tô, nossa, ela quer dar muita aula, não, é porque eu tenho que pagar a faculdade da Júlia mesmo, e esse é o meu compromisso comigo mesma, para resolver o meu objetivo de fazer a Júlia ser a melhor pessoa do mundo. Eu quero pagar para o Vitor estudar música clássica, e isso aqui eu vou ter que dar um jeito, na Alemanha. E ele quer, e eu não vou poder fazer nada sem dinheiro. E isso daqui vai acontecer mais ou menos daqui 3 anos, quando ele se formar no ensino médio, ele não quer fazer faculdade aqui, e a faculdade lá é de graça, mas a música não. E ele precisa estudar música clássica, que é o que ele quer da vida. Aí ele pode mudar de ideia. Bom, se ele mudar de ideia, sai da minha lista de o quê? Motivos, não é? O Tatá só tem 5 anos. Eu preciso guardar dinheiro para quando ele estiver mais velho fazer a faculdade. Então a gente tem que guardar e aqui então hoje eu estou mudando de casa, mas a casa eu só paguei metade dela, que já está de bom tamanho. Mas eu preciso quitar um financiamento habitacional. O que isso daqui faz? Isso daqui me mostra a necessidade de ter uma postura condizente com os meus objetivos, que são grandiosos. Eles vão requerer de mim muitos esforços, tá? Então o Tatá é muito pequeno. Aqui, ó, sabe a conta que eu faço? Quando o Tatá tiver 20 anos, eu tenho tipo quase 60. Eu não vou estar no ápice da minha produtividade como eu estou agora, por exemplo, com a Júlia estudando. E se o Tatá resolver fazer medicina, eu vou virar para ele e falar assim que, ó, eu paguei para sua irmã, mas para você não tem jeito de pagar não, porque eu já tenho 60 anos. Tudo bem que já foi combinado lá em casa, que eventualmente se a Júlia estiver muito bem, ela mesma pode arcar com esse ônus. E faz todo sentido, porque nós somos uma família. Mas isso aí, ela pode se rebelar e não fazer, e aí uma série de coisas. Flávia, mas eu não acho que você tem que preocupar em pagar isso tudo para os seus filhos? Cada um tem um motivo pessoal. Pessoal. Desde o dia que eu botei os meus no mundo, eu só trabalhei pensando no conforto e na materialização de um plano de vida para os 3. Desde o dia que eu botei no mundo, pode ter certeza. E além disso, cuido da minha vida pessoal também, namoro, brinco, saio. Uma coisa que tem nada a ver com a outra. Mas eu sou uma mãe que me sinto responsável pelo futuro dos meninos. Não tem nada de errado em quem pensa diferente. Fala assim, não acho que tem que ser assim. Cada um pensa de um jeito, né? Então eu quero que você lixe os seus motivos, tá? Esse daqui não tem a ver com concurso público, tem a ver com fazer a minha empresa dar certo. Mas você tem objetivamente coisas iguais. Você vai falar assim, eu quero fazer uma faculdade, pode ser um objetivo, né? Bom, a preparação para concurso requer um planejamento de longo prazo e para isso você precisa ter metas. Toda meta é realizável, mensurável e ela tem etapas intermediárias. Não adianta você pensar em uma meta impossível. Tipo assim, meta impossível, ganhar na loteria. Mas tem gente que ganha. Não, mas aí você está contando com a sorte. Você não está contando com etapas e processos. Não, mas se eu jogar eu posso ganhar. Não, meu filho, isso não é meta, isso é sorte. Então você tem que ter uma coisa que é realizável. Realizável para você e para qualquer um. Quem tem o pé no chão, quem sonha com o pé no chão, consegue sentir a satisfação de ver o seu esforço, vamos dizer assim, valorizado. Então você tem que ter degraus, níveis. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro, depois eu vou fazer aquilo outro. Eu estou indo para a minha 6ª casa. E a primeira casa que eu financei na Caixa Econômica Federal custou exatamente 25 mil reais. Então eu fico olhando para isso e pensando assim, a gente vai dando passos
saltos são muito complicados, porque às vezes você pode dar uma tropeçada e não ter força para se reerguer. Eventualmente vão acontecer alguns obstáculos, mas a gente tem que tentar transpor. Bom, as metas, então, são realizáveis, mensuráveis e vão requerer de você etapas intermediárias. Para o concurso público, eu já estabeleci algumas coisas. Mas antes, vamos pensar nos seus motivos para fazer concurso público. Você que vai escrever aí. Primeira coisa, pode ser estabilidade? Pode ser remuneração? Eu até falo, a remuneração é uma coisa que você tem que deixar bem clara para você. Que tipo de salário te atende? Porque às vezes a pessoa faz um concurso que não resolve o problema dela de dinheiro. E às vezes era melhor você abrir uma loja e tentar, por exemplo, botar a cara no trabalho e resolver seu problema de dinheiro, né? Então, tudo funciona em você colocar no papel de quanto você precisa para ser feliz. Cada um vai precisar de um nível diferente. Eu conheço gente que vive bem com R$2.000 e eu não tenho nenhuma crítica a fazer. A pessoa é feliz assim e eu sou feliz de outra maneira. Ela entende a vida de uma forma, eu entendo de outra. E eu estou falando de pessoas com muita instrução que, se quisessem ganhar mais, poderiam ganhar mais. Só que elas levam a vida numa filosofia diferente, que menos é mais. Ou seja, elas não estão dispostas a gastar, por exemplo, as noites trabalhando, o fim de semana. Ou seja, para elas, o objetivo de vida é uma remuneração que dê um provento mínimo e aproveitar a vida. A Flávia está certa? Fulano está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Somos pessoas com necessidades diferentes. Só isso. Porque as pessoas são diferentes. A gente vai ter que aceitar isso alguma vez na vida, né? Então, nesse caso aí, a remuneração você tem que falar assim, adianta para mim passar num concurso de R$5.000. Adianta para mim passar num concurso de R$8.000. Adianta para mim passar num concurso de R$25.000. E aí, a partir disso, se a sua meta for a remuneração, aí você vai olhar e vai falar assim, então tá, deixa eu ver quais os concursos que tem esse salário, porque senão não adianta. Ah não, o meu caso não é remuneração, Flávio, o meu caso é assim, eu nasci querendo ser polícia, então qualquer carreira de polícia me interessa. Eu nasci querendo ser analista do TJ, pode acontecer também, é mais raro, né? Mas acontece ocasionalmente. Então, neste caso aí, é um pouquinho diferente, a remuneração não é o seu principal motivador. Então, separa, é a carreira, é a remuneração, que às vezes é a carreira. Qualidade de vida, tempo para se dedicar ao que importa. Então, por exemplo, essa pessoa que eu estou falando com vocês, que ganha em torno de R$2.000, é muito feliz, ela inclusive é professora, e ela fala assim, ó, o que eu quero, Flávia, é qualidade de vida. Eu ganho 2, meu marido ganha 2, a família vive com 4, nós somos muito felizes, e a vida transcorre tranquilamente daquela maneira. Igual ela falou assim, eu nunca vou ter oportunidade, por exemplo, de viajar para o exterior, mas eu também não tenho essa necessidade. Tudo bem, né? Então, qualidade de vida, que é uma possibilidade, que aí não depende tanto do seu nível salarial, depende muito mais de como você administra a sua renda, né? Tempo para se dedicar ao que importa, então a pessoa fala assim, eu quero um concurso de 6 horas. Muitas vezes eu vejo, principalmente meninas, optando pelo concurso de 6 horas para poder se dedicar à maternidade. Então, é uma questão também para você colocar no papel. Mais tempo com a família, então eu quero ter tempo para ficar em casa, eu quero ter horário para ir embora. E aí eu falo, gente, iniciativa privada não tem isso mesmo. Eu vejo por quê, né? A gente começa a aula, o Douglas não vai me deixar falando sozinha, logo ele só vai parar de filmar a hora que eu terminar. Então, funciona assim na iniciativa privada. E aí você tem que pensar assim, às vezes é isso que você não quer. Você quer ter uma rotina, você quer ter tempo para ir embora, você quer ser respeitado. E olha que eu tento, tá? Por exemplo, fim do ano, a gente emendou dia 29, dia 30, dia 31, para poder dar um descanso. Mas aí a gente emenda, o aluno vai e questiona, critica, fala assim, pô, mas eu queria um atendimento. Aí, por exemplo, aqui a gente não trabalha sábado à tarde, porque eu acho que isso prejudica muito a qualidade de vida do nosso colaborador. Mas, mesmo tentando, muitas vezes eu me sinto culpada, porque eu sei que às vezes a pessoa fica mais... Aí a pessoa, às vezes, coitada, tá se programando. Eu me programei para ir à academia hoje. Aí eu começo a fazer uma reunião ali, falar. Só vejo a pessoa coçando a cabeça e eu empolgada. E a pessoa não tem coragem de ir embora. Entendeu? E ela não tem coragem de ir embora, não é porque ela não quer ir embora. É porque, infelizmente, ela sabe que na iniciativa privada isso tem um peso. Então, de repente, é isso que você não quer para você. Pensa nisso, né? Dar respaldo aos filhos, meu caso. Vocês viram que metade das minhas metas tem a ver com dar respaldo aos meus filhos. Bom, clareza nos objetivos, definiu esses objetivos, agora vai manter o foco.
Na definição dos objetivos, você faz para quê? Para lembrar esses objetivos diariamente. Então, isso daqui que está escrito aqui para vocês, ó, que são, vamos dizer assim, as minhas referências para fazer o curso dar certo, para trabalhar sábado, para trabalhar à noite, para acordar com a cara boa, para chegar aqui e falar assim, gente, eu tenho que responder todos os suportes, eu tenho que corrigir a redação no domingo. Esses daqui são os meus propósitos de vida. Então, eu deixo esses propósitos assim, ó, estruturados. Eventualmente, todo ano eu troco alguma coisinha. Por exemplo, assim, ó, antes era pagar a faculdade da Júlia e pagar a faculdade do Vitor. Só que o Vitor quer estudar num lugar que a faculdade não paga. Só que ele quer fazer música num lugar que paga e é caro. Aliás, um violino é muito caro. Um violino bom, do tipo que ele gosta, é uns 3 mil reais. Para afinar o trem é 300 reais. Então a gente fica pensando e fala assim, tudo bem, eu tenho um filho que ama música clássica, mas isso também é caro. Não é uma coisa tão barata. Agora, também sábado eu botei todo mundo para trabalhar comigo aqui. Júlia e Vitor ficaram aqui a tarde toda conferindo linha de livro. Falei, ó, isso aqui vocês podem fazer para mim. Confere linha, porque afinal o violino é 300 reais, é muito difícil ganhar dinheiro, então pode todo mundo ajudar. E lá em casa eu acho o povo envolvido. Bom, definir os seus objetivos, aí você vai fazer isso aqui, ó. As metas, então, de longo prazo, realizáveis em no mínimo 5 anos. Eu não vou conseguir juntar dinheiro para quitar o meu financiamento, que beira os 300 mil em menos de 5 anos, muito menos somar 300 com 240, mais a ida do Vitor para a Alemanha, que o estudo dele fica em mais ou menos 70 mil, a faculdade da Júlia com desconto fica mais ou menos em 300 mil. Isso tudo aqui girou em torno de dinheiro. Vocês viram que meu objetivo não tem a ver com qualidade de vida, porque isso daí, nesses últimos anos, eu estou com 39 anos, eu já adquiri. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho ao lado da minha casa, eu consigo almoçar com meus filhos, eles conseguem vir aqui me amolar, fazer para casa, perguntar coisa boba, encher o saco. Então, ou seja, a gente consegue ter uma qualidade de vida razoável. Então, hoje, esse não é meu objetivo. Trabalhar menos nunca foi. Eu gosto de trabalhar, então não preciso falar que eu quero, porque não é uma verdade. Mas pode ser o meu objetivo não para os próximos 5, 6 anos. Pode ser o meu objetivo para depois de 60 anos. Por exemplo, quando eu fizer 60 anos, eu quero morar na Serra do Cipó. Então, eu posso trabalhar esses objetivos para os próximos 5 anos. Depois eu vou pegar essa casa que vai estar totalmente quitada e que vai valer uns 700 mil mais ou menos. Vou vender, vou comprar uma pousada lá na Serra do Cipó e vou virar pousadeira lá. E eu vou estar com 60 anos e eu vou ser muito feliz e vocês vão na minha pousada, tá? Eu faço a Eco Gold lá, não é à toa não. Tô pensando lá na frente. Tô fazendo a Eco Gold para as pessoas conhecerem a Serra do Cipó. Aí eu levo todo mundo lá na minha casa e a pousada que eu vou comprar vai ficar do lado da minha casa, porque ela já tá à venda, custa 700 mil. Flávio, mas vai vender. Mas vai vender de novo. Gente, quando você põe uma coisa na cabeça, você atrai. Coisas boas e coisas ruins, né? Metas de médio prazo, que em geral são de 2 ou 3 anos. Por exemplo, assim, ó, o que eu faço? O que eu fiz ao longo da minha vida financeira para conseguir mudando de casa? Eu vou lá e financio um imóvel igual esse daqui eu financiei em 25 anos. Mas eu nunca paguei com o prazo máximo do financiamento. Sempre eu amortizei. Quando eu era CLT, eu amortizava todo ano religiosamente com o FGTS. Todo ano. Eu acho que a lei agora permite por ano, mas antigamente permitia a cada 2 anos você amortizar com o FGTS. Então eu cumpria aquilo religiosamente. E ainda juntava 13º e colocava lá. Ou seja, eu fazia toda uma rotina para poder não gastar o tempo todo de financiamento e pagar o mínimo de juros possível. Aqui, para mim, tem a ver com poupar. Eu já defini uma quantidade que eu vou poupar por mês para poder realizar isso aqui num prazo de 5, 6 anos, que é mais ou menos o prazo em que isso aqui vai acontecer na minha vida, tá? Tirando o Tatá, que vai ficar um pouco para frente. Mas eu tenho que juntar o dinheiro. Por quê? Porque quando eu tiver 60 e for pousadeira na Serra do Cipó, eu vou ganhar uns 3 mil. Porque os pousadeiros lá, tirando as pousadas chiquetésimas, e não é essa que eu quero uma pousada tipo assim, 5 bangalôs, eu quero fazer o café da manhã para todo mundo, eu quero arrumar os quartos, eu quero isso. Então, cada um quer uma coisa. Outro dia eu ri que o povo tava lá falando assim, não, a mulher lava vasilha. Gente, eu lavo. Cada um faz uma coisa, gente. Cada um é de um jeito, eu não tenho problema com essas coisas. Então, pra mim é tranquilo. E ó, todo mundo na minha pousada, tá? Quando eu tiver 60 anos, vai ser a pousada mais animada da Serra do Cipó. Vai chamar Casa Amarela.
Bom, até o final desse curso, você vai colocar suas metas no papel e criar um material para elas ficarem visíveis. O material já tem essas indicações, então você vai ler e vai escrevendo. Para colocar as metas, está na página 11. Então, no seu material lá, você vai ler, e eu fiz esse texto com muito carinho, eu gostaria que vocês lessem, tá? Então, material, página 11, você vai colocar lá as suas metas. E aqui também vai ter um material para você falar dos obstáculos. A gente tem uma mania de colocar obstáculo em tudo. O problema nem aconteceu, a gente já está visualizando. E se eu perder o emprego? E se isso? E se aquilo? E se não sei o quê? Obstáculos realmente vão acontecer na sua vida. Só que nenhum obstáculo é intransponível. Então, se por acaso eles acontecerem, ou já estão acontecendo, a questão está muito mais em você não enxergar o problema, mas enxergar a solução do problema. Eu vou fazer uma analogia com a cozinha muito suja. Ó, cozinha de ano novo ou cozinha de Natal, sabe aquela que você tem um monte de forma para lavar e as formas parece que assim, o trem gruda infinito e você não teve cuidado de colocar um papel alumínio embaixo, porque é só fazer isso, que aí você não vai ter esse trabalhão. Então, o trem gruda infinito, o fogão, aí quando você vai olhar o azulejo está todo cheio de gordura e olha que eu não me considero uma ótima dona de casa não, porque eu não vejo muito sujo não. Eu faço macro. Mas aí, você pega aquela cozinha e você acha assim, não vou dar conta, não vou terminar nunca. E aí você lava um copo, uma xícara, outra xícara, outro talher, outro e outro e outro e outro. E de repente, quando você olha, tá do jeito que você gostaria. Então, nenhum obstáculo é intransponível. O problema é que muitas vezes a gente está focado no problema e não na solução. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal para a gente pensar, por exemplo, assim, às vezes você está numa situação super complicada. Eu estou indo para o trabalho, eu tenho uma reunião agora, aí o carro estragou. E aí, você, em vez de pensar na sua reunião, você começa a focar no carro. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar o guincho, eu vou não sei o quê. Meu filho, deixe o carro, vá para a sua reunião e depois você resolve o problema do carro. Ai, mas eu vou deixar o carro, não sei o quê. Desde que ele não esteja no meio da rua, que você tenha conseguido encostar o carro em algum lugar que seja possível, que não vá avacalhar o trânsito. Então, desde que você tenha conseguido afastar o carro de uma via de acesso, deixa o carro e vai resolver o seu problema principal, que é a reunião. E a gente, às vezes, fica tão focado no problema que a nossa primeira atitude é ligar e falar assim, não poderei ir à reunião. Só que eu estou falando uma reunião importante mesmo, uma coisa que você deveria estar lá. E aí a gente sempre adia o nosso sonho principal em função de circunstâncias adversas no meio do caminho. Então, isso é só uma metáfora para você pensar assim, esse carro que estragou é um monte de circunstância adversa que vai acontecer te tirando do foco que é estudar, porque estudar é um foco muito difícil. Só que se toda hora que o carro estragar, você realmente der importância para o carro e não se dedicar aos seus estudos, você pode ter certeza que o seu objetivo de longo prazo está ficando cada vez mais longe de você, tá? Bom, então aqui a gente tem que os obstáculos, por natureza, são intransponíveis ou transponíveis? Transponíveis. Se você olhar no dicionário, obstáculo é para transpor. Tem até prova de obstáculo. Ou seja, é exatamente para você passar o obstáculo. Então, entenda o obstáculo como uma coisa positiva no meio do caminho para te ajudar a entender que aquela meta final ela vai ser extremamente positiva para a sua vida como um todo e você, a partir de superações diárias, vai alcançar o seu objetivo. Bom, quantas metas eu posso traçar de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo? Meta de longo prazo, em geral, uma só. Então, a gente tem que pensar assim, ó, uma meta de longo prazo, ela tem a ver com um conjunto de coisas. No meu caso, é fazer a empresa dar certo, vendendo X por mês, conseguindo tirar X por mês. É uma meta bem, eu sou bem específica, tipo assim, ó, eu quero ter uma meta sim, para sim, para sim. Ou seja, eu quero vender tanto ao longo dos 12 meses, gastando tanto, porque também, senão a conta não vai fechar, né? Então, eu estabeleci isso tudo e quero que esse processo seja permanente ao longo dos próximos 8 anos, 6 anos da minha vida. Então, essa é a minha meta de longo prazo. Fazer a empresa render tanto em tantos anos, assim, assado. A sua, que está aí, provavelmente a meta de longo prazo de quem está me assistindo hoje é passar no concurso X. Então, estou considerando que a sua é essa.
Passar no concurso X. Aí você elencou os seus 5 motivos, que não tem nada a ver com as suas metas. Tem a ver com 5 razões para você querer isso para você, tá? Então, 5 motivos. Primeiro, comprar uma casa para minha mãe. Hoje eu vi uma aluna falando isso. Meu motivo principal é dar uma casa para minha mãe. Então, comprar uma casa para minha mãe. Garantir minha aposentadoria. Isso aí vai ficar meio complicado, mas tenta. Então, garantir a aposentadoria. Estabilidade. Pode ser uma coisa relativa. Você tem até que pensar nisso. Estou estudando. A lei muda. Pode acontecer. Eu não estou aqui para te falar, faça concurso. Eu sou uma professora de concurso, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema, que é encontrar técnicas para passar no concurso. Mas você tem que querer isso. Senão, fica cada vez mais difícil. Então, isso, meta de longo prazo, você estabelece uma. Meta de médio prazo, você pode estabelecer 2 ou 3. E você pode conjugar. Eu quero passar no concurso, essa é a sua meta de longo prazo. Mas no médio prazo, eu também quero, por exemplo, comprar uma bicicleta. Comprar um carro, já acho que está mais para longo prazo do que para médio. Mas depende de onde você está. Eu já tenho uma moto, eu já tenho casa própria, eu ganho X. Então, comprar um carro para você pode ser uma meta de médio prazo. Então, depende da realidade da pessoa, depende de uma série de coisas, tá? No geral, que categorizaria uma meta de médio prazo? Comprar uma moto, comprar um carro. No caso do concurso público, tá? Por exemplo, ter proficiência em língua portuguesa para ser suficientemente capaz de fechar uma prova de português, entendeu? De qualquer banco ou da banca específica que você vai fazer o concurso. Então, eu tenho lá assim, ler o livro tal, para mim é uma meta de curto prazo, que é dentro de um ano, né? Agora, estudar todos os artigos da Constituição pertinentes a direito administrativo, pode ser que seja uma meta de médio prazo. Fazer uma pós-graduação é uma meta de médio prazo. Geralmente um curso de pós-graduação dura entre 1 e 2 anos, dependendo de como você faz. Fazer um mestrado, uma meta de médio prazo. Então, fazer um mestrado, ter um filho, é uma meta de médio prazo, mas o filho dura para sempre. Então, você tem que pensar o seguinte, quando você tiver um filho, ele vai passar automaticamente a objetivar as suas metas de longo prazo, que ele dura para sempre, né? Não é só ter o menino. Então, isso tudo aí tem que ser pensado. E as metas de curto prazo, elas devem ser mais abrangentes, devem ter referência em todos os aspectos da sua vida. Então, por exemplo, assim, eu tenho metas de curto prazo. Você pode eleger até 10, mas assim tá bom. Não precisa fazer demais, não, que depois você não cumpre. E o maior problema não é fazer a meta, é não cumprir, porque isso também gera frustração. Então, no meu caso, terminar o ano pesando menos do que eu comecei, levantar o peito. Então, já tenho umas metas de curto prazo. Para levantar o peito, eu não precisava do dinheiro que eu vou precisar para mandar o Vitor para estudar música. Vou precisar bem menos. Então, isso dá para fazer esse ano. Então, já estabeleci algumas outras metas. Fazer um guarda-roupa no meu quarto, porque meu quarto não tem guarda-roupa. Então, o quarto dos... Mãe, priorizei o quarto dos meninos, fiz no quarto dos meninos e no meu não. Porque eu não quero fazer um guarda-roupa feio. Então, para eu fazer um guarda-roupa melhor, eu prefiro esperar 6, 7 meses. Então, eu fiz o guarda-roupa dos meninos primeiro, vou terminar de pagar, dividir lá em 6 vezes. Daqui no meio do ano já vou ter dinheiro, vou fazer o meu, divido 6 vezes também, pronto. Então, é um pouco isso. As metas de médio prazo, elas têm alguns objetivos, vamos dizer assim, que contribuirão com as de longo prazo. As de curto prazo, nem sempre. Então, curto prazo, fazer um curso de português pode ser uma meta de curto prazo, você vai terminar dentro do seu ano. Então, curto prazo, tudo que você vai terminar dentro do seu ano. E você deveria elencar até essas coisas, tipo assim, comprar um guarda-roupa. Na minha opinião, do celular para cima, do preço de um celular para cima, já deveria ser uma meta, porque isso tem a ver com o seu orçamento, e orçamento é uma coisa muito séria, né? Então, comprar um celular não é uma coisa que a pessoa pode acordar do dia da noite, não precisa comprar um celularzinho ali. Fazer uma viagem, isso também é uma meta de curto ou de médio prazo. Uma viagem no exterior, talvez uma meta de médio prazo, vai requerer mais verbas, mais dinheiro, mais planejamento, tem que tirar visto. Uma viagem dentro do próprio país, uma meta de curto prazo. Então, isso tudo aí ser mensurado. Bom, aí o que a gente está explicando é exatamente isso, que as metas de médio prazo podem ter alguma afinidade com o seu objetivo final. E aqui eu tentei te ajudar numa lógica de raciocínio. A meta de longo prazo geralmente tem uma relação com as metas de curto prazo
E algumas metas de curto prazo têm uma relação com as de médio prazo. Algumas, né? Porque a gente tem mais. O seu maior problema não está em fazer meta, está em como atingir cada uma dessas etapas ou como atingir cada uma dessas metas. Então, para levantar o peito, eu preciso de R$8.000. Ponto. E mais, eu preciso de 15 dias de folga, porque eu escrevo no quadro, então é outra coisa que eu tenho que programar. Não dá para eu virar e falar assim, 15 dias sem aula. Então, eu preciso de R$8.000 e 15 dias de folga, no mínimo, ponto, tá? Então, até isso você tem que programar. Para ficar magra, eu preciso comer menos, não preciso de dinheiro nenhum e preciso ir à academia e ter uma vida um pouquinho mais saudável. Então, isso também é outra coisa que todo dia eu tenho falado comigo. Flávia, essa atitude depende só de você, minha filha, nem dinheiro precisa. Inclusive, não comer é mais barato do que comer, né? Então, eu falo assim, minha filha, você está engordando à toa, porque não comer é muito barato. Então, trabalhando isso. Quais os recursos necessários para alcançar o objetivo final? Igual eu falei assim, levantar o peito é o objetivo, mas eu preciso do dinheiro e preciso dos 15 dias. Então, estabelecer essa relação. Para você, eu estou imaginando que é isso aqui, ó. Vou até passar mais rapidinho, só para você ter uma ideia. Os primeiros passos, você escolheu aqui, passar no concurso X. No meio do caminho, o seu planejamento era gabaritar as disciplinas do concurso. No caso, aí você vai eleger algumas. Curto prazo, você colocou assistir aulas expositivas das disciplinas, fazer os resumos, fazer fichas, fazer mapas mentais e resolver tantas questões. Então, no curto prazo, você colocou o que é mais procedimental, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso. Como atingir cada uma dessas etapas? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou assinar o que é concurso, porque aí eu já resolvi o problema das questões. Mas tem que sentar para fazer, tá? E aí você tem que combinar quantas você vai fazer por semana. Uma média de 100 questões por semana te garantiria terminar o ano com mais de 5.000 questões resolvidas. 100 questões por semana são 20 por dia, o que corresponde a mais ou menos 30 minutos do seu dia resolvendo questões. O problema é que a maioria de nós não consegue fazer isso como rotina. Ou seja, não consegue todos os dias dedicar 30 minutos à mesma coisa. Para fazer o livro de 2.100 questões comentadas que eu vou lançar agora no meio do ano, eu tive que, trabalhar uma rotina e ela foi muito mais pesada do que eu imaginei. Então, a minha meta era exatamente fazer assim, em torno de 20 questões por dia, né, ao longo do ano de 2018. Aí depois eu falei assim, e no final eu ia dar uma intensificada, fazer 50. Primeiro eu percebi que eu não consigo fazer 50 no mesmo dia, já começa por aí. E não é de tempo não, porque para fazer 20 eu gasto mais ou menos 3 horas e meia. O problema não é esse, o problema é que eu fico muito cansada. E aí eu não consigo fazer aquela atividade de forma produtiva o dia todo. Então, a parte que eu me planejei para fazer 50, ela foi totalmente por água abaixo. Então, eu tive que refazer esse planejamento, incluindo sábado e domingo, para fazer 20 e dar conta de fazer o que eu queria, tá? E por que eu vou lançar o livro? O livro, para mim, não é o motivo principal. Ele é um motivo intermediário. É para eu ter condição de bancar isso aqui. Então, eu tenho que fazer o livro. É bom para os alunos, é bom para mim, e aí eu vou resolver um problema de logística, de dinheiro, que eu preciso resolver para realizar meus projetos de vida. Então, quais os recursos necessários para alcançar o seu objetivo final? Então, no meu caso, eu coloquei lá assim, um recurso, lançar mais um livro. Porque eu sei quanto que o livro me dá, eu sei como que eu posso escrever esse livro. Então, ou seja, pensei nisso tudo para poder estabelecer uma rotina legal. No seu caso, né, assinar o que concurso, escolher um curso da sua confiança, assistir aula gratuita no YouTube, você tem várias opções. Seu maior aliado é você, mas seu maior inimigo também. Bom, o que você tem que fazer? Estabelecer os seus pontos fortes. Então, você vai escrever lá. O que eu sou bom? Eu sou ótimo em direito administrativo. Eu sou ótimo em português. Eu sou ótimo em raciocínio lógico. Então, no caso, como seu objetivo é concurso, você vai estruturar para isso. Você é bom em raciocínio lógico, você é bom em português, você é bom em administrativo, você é bom em constitucional. Então, estabeleça os seus pontos fortes. Não se desalinhe deles. Ou seja, não é porque você é bom que você não tem que continuar estudando esses pontos fortes. Na verdade, eles são essenciais para que você tenha, de fato, resultado, tá? Então, estabeleceu. Mas estabeleça também onde é que estão as suas fragilidades. Onde eu sou fraco? Eu sou péssimo em redação. Ou ainda, Flávia, eu sou ótimo em tudo. Eu só tenho um probleminha. Eu não consigo ficar concentrado por mais de 10 minutos.
Então, isso também é um problema. Às vezes, você precisa de um remédio. Muitos alunos, às vezes, tomam Ritalina ou um outro medicamento para aumentar a concentração. Sem orientação médica, não faz o menor sentido, é totalmente desaconselhável. Mas, eventualmente, as pessoas podem precisar mesmo e ter problemas de atenção que vão requerer a intervenção de um profissional na área de saúde. Então, a questão é a sua consciência. Vai no especialista. Olha o que está acontecendo com você. Eu não consigo ficar 15 minutos lendo. Ou igual, por exemplo, se eu vejo muito aluno com uma queixa super normal. Fala assim, eu começo a ler o texto. Quando eu chego ao final do texto, eu não lembro nada que eu li. Não, isso não pode acontecer, gente. Você tem que ler o texto, você tem que entender, uai. Mais do que entender, você tem que conseguir reter a informação que você leu naquele minuto. Então, das duas, uma. Ou você está com um bloqueio de leitura, um problema emocional que está afetando na sua condição de entendimento, e aí, às vezes, um psicólogo resolve que ele vai tratar a sua ansiedade, ou, às vezes, você tem um problema de concentração, que aí um psiquiatra vai fazer uma intermediação aí, né? Um psiquiatra pode propor uma intervenção mais pontual, de modo que você fique mais concentrado e tenha condição de ler e compreender o texto. Então, depende. Ou, às vezes, é só sem vergonhice mesmo. O que é sem vergonhice? O aluno ele não desenvolveu técnicas de leitura, que a gente vai falar sobre isso. Ele lê, mas ele lê pensando na namorada, ele lê pensando na mãe, ele se distrai com o assunto do texto e esquece que o objetivo dele é fazer uma prova. Sabe quando você está lendo e fala assim, eu gostei tanto do texto que eu esqueci que eu vou ter que responder questões sobre ele. Então, isso daí pode ser um problema também, tá? Então, trabalhar essas linhas. Quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades cotidianas? O que tem na sua rotina que te tira do seu objetivo central? Bom, eu poderia falar assim, eu não vou à academia porque eu tenho muito trabalho, chega aluno, mas eu sei que não é, gente. Eu sei que é só uma pura sem vergonhice minha. Se eu tenho tempo para fazer trabalho social, se eu tenho tempo para dar aula solidária, se eu tenho tempo para tomar vinho com os amigos, se eu tenho tempo para inventar moda de escrever uns textos desse tamanho no Facebook, é claro que eu teria tempo para fazer academia. A questão é que eu ainda não coloquei minha energia nisso como prioridade. E aí é que tá. Em tudo que você investe tempo, é porque te interessa. Tudo que você vai lá e pega o seu tempo e coloca nisso, é porque tá te dando prazer e te interessa. Só que nem sempre isso vai te levar para o resultado que você quer. Eu gasto meu tempo vendo série porque eu preciso, me relaxa. Ok, mas você não pode diminuir a quantidade de série, você não pode entender que você tem um bem maior a ser cultivado, ou você vai poder assistir muito mais séries no futuro se você for servidor, porque a pergunta é um pouco essa. Aí no meu caso, eu sempre penso, eu falo assim, eu já tive um tumor, já tive um câncer de pele, já tive um monte de ziquezira de saúde, faço uns exames, dá um monte de problema, eu falo assim, e eu ainda, que você é a idiota que não vai fazer uma atividade física? Que eu ainda vou ter problema causado pelo sedentarismo? Não posso, gente, não posso. Então, todo dia eu tenho essa conversa comigo mesma, tá? Todo dia eu vou lá, converso comigo mesma. E assim, não vou nunca, não. Eu vou, só que muito menos do que a minha consciência impõe que eu deveria ir. Então, aí é que tá. A minha consciência me impõe que eu li lá, né, que o sedentarismo mata mais do que o tabagismo. Então, mata mais do que doenças cardiovasculares, por exemplo, pra vocês terem uma ideia de como é que é um problema grave. E aí, eu lendo sobre isso, estudando um pouco sobre isso, falei assim, gente, eu não posso ser uma pessoa tão esforçada para fazer questão comentada, para corrigir redação, e não ter o mínimo de amor próprio pela minha saúde, porque aí nós não estamos falando de questões estéticas, porque tem muita gente que está acima do peso com saúde. E tem muita gente que está magrinha e sem saúde. E muita gente magrinha e sedentária, né? Então, eu não posso ter esse desamor pelo meu corpo, que é a casa do meu espírito, e não cuidar dele um pouquinho. 3 vezes por semana, 40 minutos, 1 hora. Então, hoje eu vejo muito assim. Aí eu faço meus combinados comigo mesma. Eu tento falar assim, isso também é para os meus filhos. Porque e se eu morrer? Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Aí eu falo assim, isso tem que ser uma meta de curto prazo. Ir à academia pelo menos 12 vezes por mês. Tem que ser uma meta de curto prazo. Eu tenho que conseguir ter essa rotina, né? Porque é necessário para o meu projeto de longo prazo. Como é que eu vou ter força para trabalhar? Se eu ficar doente, se tiver alguma coisa comigo. E aí entra naquele ponto que eu comecei a aula falando com vocês. Hoje eu tenho, além dos meus filhos, 26 pessoas aqui dentro que dependem exclusivamente das minhas aulas. Então tem que dar certo. Eu não tenho outra opção, né? Que além disso aqui, tem os motivos de um monte de gente que depende de mim,
né? 26 pessoas com motivos diferentes que também dependem de mim. E, se Deus quiser, mais pessoas vão depender, né? Até você vai falar assim, eu também dependo que eu tenho que estudar português, né? Ser feira. Bom, apoio familiar, tem certeza? Eu sempre falo que o apoio familiar é uma coisa que você tem que avaliar. Muitas vezes a pessoa na sua casa fala assim, nossa, eu quero que você faça concurso, você deva fazer concurso sim, mas é a mesma pessoa que não te deixa estudar. Então você tem que avaliar se esse apoio é um apoio externo ou se é um apoio sincero. Porque o apoio sincero é aquele que a pessoa disponibiliza duas coisas para você. Duas. Primeiro, condições para que você se mantenha estudando. E essas condições para que você se mantenha estudando pode ser silêncio, pode ser algum dinheiro, né? São condições para que você se mantenha o quê? Estudando, é te dar um livro, né? É entender os seus motivos, é não te chamar para sair. Então, isso são condições para que você se mantenha estudando e isso você tem que encontrar num apoio familiar. E o outro, que eu acho que é mais importante aí ainda, são condições emocionais para que você realize seu objetivo de longo prazo. O que são essas condições emocionais? A pessoa não jogar contra, não virar para você toda hora e falar assim, mas você acha que vai sair concurso esse ano? Nossa, mas você acha que esse negócio de concurso existe? Mas será que chama? Será que vale a pena? Será que você não devia voltar a trabalhar? Então, isso pesa muito para baixo. E aí a gente começa a ficar cheio de dúvida. Então, as pessoas que estão no seu ambiente mais próximo, elas têm que ter uma atitude positiva em relação à sua escolha. E se elas não tiverem, Flávia, aí eu vou te dar um conselho bem interessante. Não lide com essas pessoas enquanto você está fazendo concurso público. Ou seja, neutralize essas pessoas. Ah, mas é impossível, porque é meu marido. Não converse com ele sobre concurso. E faça um combinado. Olha, já que seu apoio é um apoio, como é que eu posso dizer, mais externo, eu prefiro não conversar com você sobre esse assunto até o dia da minha posse, tá? Mas no dia da minha posse eu vou te convidar para você ver que eu levei a sério os meus propósitos individuais e alcancei a minha meta. Então, às vezes, você precisa neutralizar, às vezes você precisa deixar as pessoas de fora do seu projeto. Não é por causa de inveja, eu não acredito muito nessas coisas, não. Não é por causa de inveja, não é porque você não pode falar o que você pensa, não é isso, não. É porque, às vezes, as pessoas vão te botar para baixo, e isso é muito ruim. Eu, por exemplo, detesto quando eu falo que eu vou fazer uma coisa e a pessoa começa assim, e se chover? E se não sei o quê? Vou dar um exemplo, tá? Ontem eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, parabéns, e ela deve estar até assistindo, porque ultimamente eu falo que a pessoa está assistindo, mas se você estiver assistindo, foi você mesmo que me mandou isso, você sabe, mas eu te amo do mesmo jeito. Mandei uma mensagem, ela falou assim, eu tô mudando para uma casa e tal. Ela falou assim, nossa, casa? Eu te acho muito corajosa. É em condomínio? Aí eu respondi, não tem condição de morar no condomínio ainda não. É casa, na rua mesmo. Aí ela falou assim, mas tem segurança? Não tem segurança. Nossa, então você é louca. Aí, tipo assim, é um banho de água fria, né? Eu vou dormir lá hoje, e aí a pessoa já te manda um trem desse e fala assim, tá, beleza. Aí eu comecei a escrever, depois eu parei, depois eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou não responder. Eu não vou responder e não vou convidá-la, vamos dizer assim, para eventos que tenham a ver com a minha casa e vou neutralizar isso. A casa é minha. Quem tem que viver nela sou eu. A questão da segurança é um problema apenas e exclusivamente o quê? Meu. Então, vai ter sempre uma pessoa para pesar para baixo em qualquer conquista sua ou em qualquer objetivo seu. E isso não quer dizer nem que a pessoa não goste de você, tá? Porque essa pessoa, por exemplo, eu tenho certeza que ela é muito minha amiga, ela gosta muito de mim, é só que ela ponderou um problema. Só que se eu comprei a casa, eu tomei a decisão de correr o risco. Pensa comigo, eu sou madura, eu tenho 39 anos, ou seja, para mim vale a pena. Ou seja, mais do que isso, eu acredito piamente que nunca, nada vai acontecer na minha casa de ruim. Só vão acontecer coisas muito boas. Então, isso é da pessoa. Então, se você ficar assim, mas não chama, não vale a pena, nossa, demora muito, será que compensa? Então, lidar com esse tipo de pessoas vai reforçar uma coisa negativa em você. E isso vai desestimular o seu estudo. Porque, pensa comigo, a pessoa está falando assim, esse ano não vai ter concurso não. Aí você fala assim, então eu vou estudar agora. Não, porque só ano que vem que vai ter, né? Então, a questão do apoio familiar tem muito a ver com isso. Você tem estrutura para rótulos ou críticas? Então é o seguinte, por exemplo, eu sou uma professora da internet. Eu sou uma professora que eu tenho aulas online.
Quando você tem aulas online, você fica muito mais exposto a rótulos ou críticas. Então, eu tenho alunos que me amam e alunos que me xingam de tudo quanto é coisa, que eu nem sei porquê, porque eu nunca fiz nada para eles. Mas, enfim, a pessoa está ali me odiando. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de odiar e, naquele momento da vida, ela escolheu que sou eu. Beleza? E isso vai aparecer na sua família e vai aparecer em outras pessoas. Você vai ser servidor e vai ter gente que vai falar assim, ah lá, mama na teta do governo. Ninguém tá vendo que você trabalha não, né? Você sai da sua casa, faz o seu serviço. Que, por exemplo, eu estudei em escola pública, só tinha servidor dando aula. Obviamente, eu só estudei em escola pública na minha vida, obviamente, só servidores me deram aula. Então, se eu tô aqui hoje, eu devo aos servidores. Segurança pública e outros tantos serviços que funcionam a partir de servidores. Eu tive a Júlia em um hospital público, no Sofia Feldman, fui atendida por servidores, uns bons e uns ruins. Meu parto não foi lindo, não. Alguns ótimos e outros que eu falo assim, Jesus, como uma pessoa pode ser tão desumana? Mas foram servidores que trouxeram a Júlia ao mundo. Então, a gente às vezes vai aguentar muitos rótulos como servidor. Pensar um pouco nisso. E quando você está estudando, você também arruma um monte de rótulo para você. À toa, só estuda, inventando moda, não gosta de trabalhar. Então, você está disposto a ouvir os rótulos? Aí eu vou te explicar uma coisa. Você tem que estar disposto a ouvir e ignorar. Você tem que saber que o seu propósito é maior. Então, quando eu vejo lá, assim, por exemplo, assim, o povo lá, um aluno ou outro fala assim, ai, essa mulher, não sei o quê, eu olho e penso assim, Deus prospere a vida dessa pessoa para que ela tenha uma vida muito boa e não se preocupe com a minha. Né? E é isso que vai acontecer. Toda vez que alguém falar com você assim, você vai mamar na teta do governo, né? Aí você pensa assim na sua cabeça, que Deus prospere a vida dessa pessoa para ela ter o que fazer e não se preocupar com a minha. Porque cada um faz escolhas individuais. Então, seja, vamos dizer assim, o seu sustentáculo para esse tipo de rótulo, porque eles vão acontecer. E quanto mais alto você for, maiores os rótulos. Ai, você é juiz. Nossa, aí, meu filho, o povo vai te chamar de tudo quanto é coisa. Vai esquecer que você estudou, vai esquecer que você pode até ter tido uma origem humilde, vai achar que você é Deus naquele momento, ou está querendo se passar por Deus, e ainda vai te xingar de tudo quanto é coisa. Então, cada um vai aguentar esses rótulos. Eu vejo essa questão do rótulo muito na época da eleição. Eu não ganhei, nunca fui síndica nem de prédio, ou seja, eu nunca tinha participado de nenhuma eleição, nem chefe de turma eu nunca fui. Então, a primeira vez que eu participei da eleição, só investi recursos próprios, está lá na prestação de contas do TSE, acessível a qualquer cidadão brasileiro, me orgulho muito disso, porque eu não queria gastar o dinheiro de ninguém, obviamente, tentando alguma coisa. E gastei um pouco do dinheiro que era para esses motivos aqui que eu estava juntando. Beleza. Aí, um dia eu tô parada na farmácia, a mulher olhou pro citru no meu carro, olhou para mim e me xingou de tudo quanto é nome. Corrupta, vadia. Gente, eu chorei compulsivamente, eu não tive coragem de responder. Eu fiquei assim, aterrorizada, porque eu queria ter força para ter explicado para ela que eu era candidata e que eu nunca tinha sido nada. Mas não teve jeito. Assim, foi uma agressividade que eu falei assim, ok, mas eu entendi, a nossa política é tão contaminada que, obviamente, o rótulo de qualquer político é esse mesmo. Embora eu não fosse política, eu fosse só uma pretensa. Nem ganhei, passei longe, enfim. Então, pensa, esse rótulo vai cair sobre você. Está disposto? Ok, eu estou disposta a aguentar alguns rótulos, por exemplo, como uma professora online, porque ser professora online me oportuniza um monte de coisa. Então, como eu já sei que me oportuniza um monte de coisa, não vou abrir mão. Quem quiser disputar comigo vai ter que disputar no mano a mano, porque eu vou fazer cada vez melhor o meu serviço. Eu vou errar um dia, no outro dia eu vou consertar e fazer melhor. Eu vou errar um dia, no outro dia eu vou acordar com mais força para fazer melhor ainda. Eu vou chorar um dia, eu vou cair um dia, no outro dia eu enxugo as lágrimas e vou dar o meu melhor para ter êxito no que eu me propuser a fazer. Entendeu? Bom, então, essa questão dos rótulos e o seu prazo máximo para ser servidor. Isso eu acho que você tem que definir esta semana ou ao longo destes 10 dias que a gente vai se encontrar. Tem gente que o prazo é assim, até passar. Até passar pode ser 15 anos, 10 anos, isso é verdade. Então, pode ser que o seu prazo seja até passar. E pode ser que o seu prazo tenha um limite. 5 anos, tentar 2 vezes, às vezes vai ser 8 anos, né? Uma vez, 4 depois. Então, estabeleça o prazo máximo, porque a sua vida também não se resume ao concurso público. E existem outras opções, se principalmente o seu objetivo for ganhar dinheiro.
Então, se o seu objetivo no concurso for ter uma remuneração, ou somente, vamos dizer assim, a questão da estabilidade, porque estabilidade você pode produzir um negócio para você e ser bem-sucedido nele, dar o seu melhor e alcançar também. Então, tudo é uma questão de você observar o seu entorno e garantir que, a partir das suas respostas, você se sinta confortável. Então, por exemplo, assim, eu tenho algumas metinhas que, igual eu falei, aos 60 anos, eu não quero estar ganhando muito dinheiro, eu quero estar ganhando pouco mesmo. Eu quero estar ganhando pouco, mas aí eu quero ter uma vida diferente. Meus filhos vão estar grandes, de preferência ninguém morando comigo, só deixando os netinhos para eu cuidar. Eu vou ter umas galinhas, eu vou dar uma comida para as galinhas. Eu queria muito ter um jegue, um burro, ou uma mula. Na verdade, eu queria ter uma mula, só que mula boa é uns 30 mil. Então, eu queria ter uma mula para participar lá com os muladeiros lá na Serra do Cipó, de umas caminhadas que tem só de mula. Então, isso que eu estou projetando para os meus 60 anos. Então, ainda falta muita coisa. Faltam 20 anos para eu chegar lá. Mas antes, eu tenho que passar por algumas outras etapas. Então, você tem que avaliar aí, ó. Daqui 20 anos, será que eu estou disposto a continuar concurseiro? Será que eu tenho disposição para ficar 20 anos estudando? Se sim, ok. Se não, seja honesto com você, vai caçar outra coisa para fazer. Todo mundo tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Eu conheci uma Júlia muito madura. Um dia que eu conversei com a Júlia, ela falou assim, eu estava falando sobre vestibular, ela falou assim, o que você quer ser, Júlia? Ela falou assim, mãe, meu plano A é ser médica. Eu falei, plano A? Não, filha, eu perguntei o que você quer ser. Não, mãe, eu quero ser médica. Aí ela virou para mim e falou assim, mas se eu não passar para a medicina nos próximos 2 anos, eu achei legal que ela entendeu a ideia de meta direitinho. Se eu não passar para a medicina nos próximos 2 anos, eu vou optar pelo concurso. Aí virou para mim e falou assim, qual é o curso que me dá mais chance de fazer um concurso? Direito. Ok, direito é mais fácil de passar porque mais faculdades oferecem o curso de direito. Então, Júlia, aí ela perguntou ainda, e esse negócio de OAB? Eu falei, não, para fazer concurso, na maioria das vezes, não precisa de OAB. Então, ela falou assim, se em 2 anos eu não passar para medicina, mãe, eu não estou disposta a ficar tentando muitos anos, não. E aí eu optaria por fazer um concurso, igual a senhora já falou comigo, tipo um concurso que me desse um salário de uns 10 mil. Eu falei, Júlia, você vai ter alguns analistas que dão isso, mas vai ser entre 7 e 13, vai variar muito, a não ser que você estudasse para uma receita. Ela falou, a receita tem muita matéria, eu acho que não encararia. Então, eu faria direito e tentaria analista de um TRT, analista de um TRE. Ok, mostrei para ela as opções, aí ela virou debochadamente, ainda virou e falou assim, mas se tudo der errado, mãe, eu faço letras e pego o seu lugar. Eu falei, vou te dar um soco na cara, porque se tudo der errado foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida, né? Mas eu achei até interessante, porque ela falou assim, se de todo eu não conseguir o concurso, eu faço letras. E aí, de repente, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ela falou, pega o seu lugar. Falou brincando. Mas ela quis dizer o seguinte, existem outras opções. E é isso, existem outras opções. Você tem que visualizá-las num escopo de tempo, tá? Porque senão você vai fiar a sua felicidade em uma coisa só. Isso não é bom para ninguém, porque isso tira a sua saúde emocional mesmo, né? Então, qual que é o seu prazo máximo? Até passar pode ser 20 anos, tá? Já definiu o concurso a ser feito? Leu os editais anteriores? Separou quais são as disciplinas a serem estudadas? Quem respondeu não a essas coisas está no início do processo. Quem já respondeu sim para tudo, já está mais encaminhado, já sabe mais ou menos por onde vai. Divida sua preparação em 3 etapas, que eu acho que é a primeira orientação que o aluno de concurso público deveria receber. Vai sair agora o edital do TJ de primeira instância. Aí um menino acorda e fala assim, vou fazer TJ. E faz um curso voltado para o TJ com todas as disciplinas. A chance de esse aluno passar é pequena, eu tenho que falar a verdade. O certo seria você estruturar uma meta de curto prazo, de 1 ano, de aprender as disciplinas básicas. Então, meta de curto prazo. Fazer direito administrativo, direito constitucional, fazer português, raciocínio lógico e informática. Divide isso em 2 blocos, coloca 3 num bloco, 2 no outro. Te sugeriria fazer assim, português e direito administrativo. No outro semestre, constitucional, RLN e informática, que está acabando com a vida dos concursantes. Então, dividiria, sim, para poder ter tempo para estudar, fazer as fichas, fazer os resumos. Ou seja, nesse primeiro ano, eu faria um ciclo básico de concurso. E existem cursos preparatórios que oferecem esse módulo básico de concurso.
Nós aqui já até oferecemos. Hoje o nosso foco é português, por isso que eu estou falando com vocês. A gente basicamente tem uma empresa que depende 100% de mim, porque a gente resolveu o que é melhor para nós assim, entendeu? Eu não tenho como concorrer com estratégia no preço, nem com GRAM, nem com focos. Eles são ótimos e oferecem ótimos professores em todas as matérias. Então, como eu não tenho como concorrer, porque eu não tenho bala na agulha mesmo para pagar o professor, para ficar pagando viagem do professor para cá, para pagar hospedagem, né? Eu tenho uma sala que cabe 40 alunos. Então, neste caso, é melhor eu investir em mim. Ou seja, fazer cada vez aulas melhores, me dedicar a questões comentadas de boa qualidade, ter o aparato que o menino precisa quando o português para ele for uma pedrinha no sapato, né? Como o português é muito cobrado, eu trabalho com português e redação, isso vai ser suficiente para a gente manter a dignidade aqui dentro do curso e resolver todos esses problemas aqui com a graça de Deus, e ainda resolver outros problemas que estão aqui associados aos meus, né? Então, eu tenho funcionário querendo casar, outro querendo comprar um apartamento, outro querendo ter uma casa, e a gente até fez aqui, é legal que a gente vai aplicando as técnicas com vocês, comigo mesma e com os funcionários. A gente fez uma reunião no finalzinho do ano, né? E uma das coisas que a gente perguntou foi exatamente assim: o que você espera para os próximos 12 meses da sua vida? E o que você espera nos próximos 5 anos? Foi muito legal que a gente conseguiu perceber os objetivos dos nossos colaboradores. A maioria colocou assim, ó, comprar uma casa. Comprar uma casa foi a resposta que mais apareceu, entendeu? Então, assim, é bacana porque aí a gente pode tentar ajudar todo mundo que está aqui a se estruturar também para conseguir esse objetivo. Ah, como é que você vai comprar uma casa? Você precisa juntar um dinheiro para dar uma entrada, porque pelo nível salarial daqui, em 5 anos as pessoas não vão conseguir pagar uma casa à vista. Então, a gente precisa ajudar a dar uma entrada. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, desce dessa forma, então acho que é legal que a gente vai participar desse processo também. E eu vou ver muito funcionário meu comprando casa, se Deus quiser. Bom, aí você vai dividir, então, nesse ciclo, pegar as disciplinas básicas primeiro, depois um ciclo específico, que seria o que a gente está chamando de objetivo de médio prazo. Então, o objetivo de médio prazo, você trabalharia com foco na organizadora e ou em um edital específico. Já trabalharia naquele edital mesmo. E o ciclo de resiliência, que é o seu ciclo de longo prazo. O que seria o seu ciclo de longo prazo? Meu filho, até quando você está disposto a persistir neste objetivo? Até quando você vai dar conta de ficar focado nisso daí? E eu falo isso, gente, porque não é feio você falar assim, eu não dou mais conta. Você tem outras coisas para fazer. Você só tem essa vida até que se prova o contrário, né? Então, como você só tem essa vida, eu quero que você seja feliz nela. Eu quero que você tenha realização plena nesta vida. E a realização plena, ela depende de você encontrar maneiras para ganhar dinheiro, maneiras para se relacionar com as pessoas, maneiras para receber das pessoas o que você espera. E é isso que a gente tem que fazer. Nesse ciclo da resiliência, você tem que persistir nos seus objetivos de médio prazo, que é fazer um concurso X, para que seu objetivo de longo prazo se realize e não se sabotar, né? Então, isso daqui vai fechar o nosso encontro e é o seu para casa. Você vai responder as questões abaixo da maneira mais sincera possível para você, no nosso próximo encontro, já ter uma noção melhor dos seus objetivos de vida. E na apostilinha que eu fiz para vocês, eu fui até mais filosófica. Eu te expliquei sobre o que é sonhabilidade. E não coloquei isso na apresentação para a gente não gastar muito tempo, mas coloquei algumas coisas que eu acho que são bem legais. Tipo assim, ó, o que é um planejamento estratégico de vida? O que é, vamos dizer assim, um ciclo de atualização das suas metas e das suas prioridades? Fui colocando algumas coisinhas que eu acho que podem te ajudar. Autoestima e autocontrole, né? Por que você tem que ter autoestima profissional, pessoal? Coloquei aqui na página 7 uma atividade que eu acho super legal, que é você desenhar qual que é a sua missão de vida, quais são os seus valores, quais são as suas visões de mundo e a sua visão acerca de si mesmo. Por exemplo, eu tenho uma visão que é muito minha. Eu não ficarei feliz
em usar tudo que eu produzir apenas e exclusivamente em benefício próprio. Eu acho isso muito egoísmo. E também não ficaria feliz de usar tudo que eu produzi em benefício próprio e dos meus consanguíneos, que é outra coisa que eu falo. Porque é muito fácil você dar um dinheiro para um parente, muito fácil você dar um dinheiro para um irmão, para um filho, igual eu estou fazendo aqui. O mais difícil é você ser altruísta para falar o seguinte: eu posso prosperar a vida de uma pessoa que eu nem conheço, porque eu sei que ela é mais velha, porque eu sei que ela é mais nova, porque eu sei que ela passa uma dificuldade. Então, isso tem a ver com a minha visão de mundo. Ou seja, eu sinto necessidade de compartilhar os meus resultados com pessoas que eu não conheço. Que eu sinto necessidade, por exemplo, sempre fui doadora de sangue, porque quando uma pessoa doa sangue, é isso que ela está fazendo. Você não precisa doar só dinheiro, não. Pode doar tempo, você tem um monte de alternativas, né? Então, isso faz parte da minha visão de mundo. Né? Eu não tenho essa visão. Eu sinto necessidade de fazer esporte. Meu Deus, eu queria ser assim, mas não tenho essa necessidade. Isso para implementar na minha cabeça está um pouco complicado, mas eu vou conseguir. Bom, então aqui você vai responder essas questões que são objetivas e no material existem outras mais subjetivas que você pode estar disposto a responder. As questões que eu vou deixar para vocês são: quais são as disciplinas que com certeza cairão no seu certame? No caso aí tá meu, porque é você que vai responder. Quais as disciplinas complementares que podem ser cobradas? Porque ocasionalmente a gente sabe assim, por exemplo, PRF, no último edital a gente não tinha redação oficial e neste teve. Então era uma possibilidade. Você poderia ter se antecipado, né? Então é mais ou menos isso. TJ, primeira instância, não tinha redação no último, agora vai ter. Então isso também é uma coisa que o aluno poderia, já pensando assim, eu nem cogitei a possibilidade. Então vai ficar mais fácil, mais difícil de correr atrás. Qual o tempo necessário para assistir a aulas de tais disciplinas? Então imagina que você elencou lá, português, administrativo e constitucional. Português eu posso te falar, para você fazer um curso bom mesmo, umas 100 horas de língua portuguesa, 100 horas aulas, tá? Mas eu acho que é desnecessário. Tô te falando numa boa. Para você fazer um curso de português que te atenda 100 horas aulas, é o mínimo que você vai estudar de português ao longo de um ano para te garantir um resultado eficiente, tá? Bom, direito administrativo e constitucional, com um pouco de experiência, eu já sei que vão ser em torno de 40 horas aulas. Então, estudando, fazendo exercício, é o que você vai gastar para assistir a um curso todo. Parando, voltando, é mais ou menos isso. Então, se você olhar, não é tanto. Você teria que ter 180 horas do seu ano para estudar administrativo, constitucional e português. E associar mais umas 180 para fazer resumo, ficha, exercício, mapa mental. 360 horas. Se a gente dividir isso ao longo de um ano, não é tanta coisa. Então, é esse raciocínio que o aluno tem que fazer. Se eu pego 360 horas, ainda divido essas 360 horas em dias, eu estou precisando mais ou menos de 1 hora de estudo por dia. É muito. Né? A questão é, qual sábado e domingo você vai abrir mão? E aí, se você não quiser estudar 1 hora por dia, puder estudar 2, então, nesse caso, você vai precisar estudar 180 dias. Então, você estuda um dia sim, um dia não. Entendeu? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Mas não, eu não quero estudar um dia sim, um dia não. Então, estuda 3 horas por dia. E aí vai. Então, é só uma questão de planejar o tanto de horas para você colocar num escopo de 12 meses. Tá? Então, essas matérias aí. Então, qual é o tempo necessário para assistir a aula? Pegou o tempo de assistir a aula, duplicou. Assistiu a aula, fez ficha, mapa, vai gastar mais ou menos o mesmo tempo. Duplicou esse tempo, é o tempo que você vai precisar ao longo de 12 meses para vencer aquela matéria. Beleza? Quanto tempo precisa para fazer fichas, resumos e revisões? Que é o que eu falei, é o tempo igual da sua aula. Então, eu gasto 100 horas para fazer português. Coloquei lá, aqui, ó. 100 horas aulas, que é o equivalente ao nosso curso do português, o quê? Total. Eu vou colocar que eu gasto 100 horas aulas para fazer a parte 2, que seria ficha, resumo e mapa mental. Então, gasto 100 horas aulas. Então, eu sei que ao longo dos meus 365 dias, eu preciso somente de 200 horas para vencer uma etapa chamada língua portuguesa. Quando eu distribuo isso, é o que eu estou falando, é muito pouco, entendeu? Você nem precisa estudar português todo dia, ó.
e você pode estudar só 1 hora por dia. Então, é muito pouco. A questão é que a gente não consegue manter uma boa rotina, tá? Bom, como vou encaixar os estudos na minha rotina? Posso abrir mão de quais ações para ter ganhos futuros? Você calculou o seu tempo. Vou supor que você vai estudar português, vai estudar direito administrativo, 40, mais 40 das fichas, e direito constitucional, 40 mais 40. Beleza? Porque isso aqui vai ser a nossa base para montar o seu cronograma de estudo, né? Que vai estar lá em outra fase do nosso curso. Então, aqui você tem 80 horas, só que cada um vai fazer o seu, né? Então, eu preciso que você aprenda a calcular isso. Então, você tem isso aqui, ó, 360 horas de estudo por ano. Isso eu estou calculando se você for estudar só administrativo, constitucional e português. Ah, Flávia, mas tem mais matéria. É só um exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ele tá, vamos dizer assim, para menos. Mas pode ser que o aluno também só queira estudar isso esse ano. Então, eu tenho 360 horas por ano. Se eu quisesse estudar 1 hora por dia, ok, resolveria meu problema. Mas a gente sabe que não vai funcionar. Então, a questão é como você quer distribuir essas horas de estudo. Ah, eu quero colocar 3 horas por dia. Ok, então você vai escolher 120 dias para estudar, beleza? Bom, você vai escolher 120 dias para estudar, você vai escolher 4 dias por semana. Eu gosto mais assim, ó. Eu vou estudar 3 horas por dia, 4 vezes por semana. Igual eu penso na academia. Eu tenho que 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Beleza? É o meu total. Então, vou escolher 4 dias por semana. Aí você vai eleger os dias que são mais adequados para você. Segunda, terça e quarta. Eu gosto, por exemplo, assim, por incrível que pareça, eu prefiro ir à academia sábado, domingo, porque eu tô mais livre, eu, né, pelo menos assim, não vou ficar suada, né? Se eu fizer uma escova no cabelo, não vou perder. Todas umas coisas assim que eu acho que é mais prático. Então, coloca aqui como é que vai ser a sua rotina. Para a próxima aula, eu preciso que você esteja com isso levantado. Ou seja, quais são as disciplinas, quais são os complementos que podem ser cobrados. Para esses 12 meses, eu te diria que você deveria focar nas disciplinas que efetivamente caem e não nos complementos. Qual é o tempo necessário e de que você vai abrir mão para encaixar o tanto de horas que você precisa na sua semana. Então, por exemplo, com base nisso daqui, eu precisaria estudar 12 horas por semana. Então, onde é que eu vou tirar 12 horas? 6 horas no sábado e 6 no domingo? Se eu não trabalhar no sábado, eu só trabalhar meio horário, dava. Então, mesmo uma pessoa que trabalhe, ela consegue fazer um planejamento de estudo. Claro que consegue. Aliás, gente, eu tô cheio de aluno que trabalha o dia inteirinho que passa. Eu ousaria dizer que é mais comum um aluno que estuda e trabalha passar mais rápido do que um aluno que só estuda, por causa da questão da organização. Então, esse daqui vai ser o nosso enfoque no próximo encontro e eu preciso que você esteja com essas perguntas respondidas para eu te dar o suporte que você quer. Bom, aqui eu vou fazer um convite para vocês, que é um convite que não tem relação com concurso público, mas como eu fiz o curso de coach e estou a fim de usar para melhorar a minha vida, a vida dos meus funcionários. Eu estava até falando com os meninos que eu estou querendo fazer aqui no curso um curso de planejamento financeiro, que eu quero ensinar todo mundo a guardar o dinheiro para eles terem o dinheiro para dar entrada na casa própria. Agora eu estou chamando na minha mesa falando assim, olha aqui, mas você está com o nome sujo ou limpo? Vamos, primeira coisa. Então, quanto você deve? Como é que nós vamos estruturar isso? Porque às vezes a pessoa não vê saída. E existem saídas. E se você não vamos dizer assim, se você não consegue se organizar sozinho, pode ser que tenha alguém que está muito disposto a te ajudar a pelo menos pensar nas soluções para a sua própria vida, né? Pensar, porque a solução que vai dar é você. Não adianta falar com a pessoa assim, ó, vamos priorizar quitar suas dívidas. E ela vai lá e faz outras. Ou a pessoa limpa o nome, no outro dia ela vai lá e compra um trem financiado na Renner, quer ver? Fazer cartão de Renner, Riachuelo. Se você está querendo comprar uma casa, não é para você fazer isso não, senhor. Porque toda hora que você passar numa loja dessa e elas têm um monte dessas, você compra uma blusinha, acabou. Né? Então, isso aí tudo que a gente tem que ficar pensando. Bom, eu já passei 1 ano, 12 meses, sem comprar nenhuma peça de roupa. Foi promessa, obviamente, mas também foi uma forma de economizar. No ano que eu comprei a casa, lá da Serra do Cipó,
eu me prometi ficar 12 meses sem comprar nenhuma peça de roupa, nenhuma peça de sapato, nenhuma calcinha, nada. E consegui, assim, ficar os 12 meses. A promessa não era uma promessa religiosa, era uma promessa pessoal, porque eu tinha um objetivo maior, que era a casa, e a gente acha que não, mas às vezes a gente gasta muito com umas coisas que não são tão importantes naquele momento, né? E aqui, deixei uma frase motivacional para terminar o nosso encontro, também minha, porque eu estou inspiradíssima nas minhas próprias frases, né? Que é o seguinte: para ser melhor a cada dia, é necessário não só alimentar o desejo de ser melhor, porque o que eu vejo de gente falando que quer melhorar, mas não faz nada para melhorar, é o mundo de gente. Mas reunir forças, porque também não é fácil melhorar, tá? Reunir forças para agir a favor de ser efetivamente alguém melhor. O maior propósito da nossa vida não é ser alguém melhor, mas é conseguir atuar a favor desse objetivo. Ou seja, você tem que conseguir levantar da cama, você tem que ter vontade de sair da cama e ser alguém melhor. Aqui eu tenho uma tatuagem que fala exatamente isso. Alimento-me do desejo de ser melhor a cada dia. Aí eu ia colocar essa frase. Só que aí eu passei o fim do ano ouvindo um monte de gente falando que queria ser melhor, queria ser melhor, queria ser melhor. E eu convivo muito proximamente com essas pessoas. Eu falei assim, mas você só queria no futuro, no pretérito imperfeito indicativo. Queria do tempo passado. Ou seja, eu quero, mas não faço nada. Então, esse querer, ele não alimenta o seu sonho de ser alguém melhor. Muito pelo contrário, ele te afasta e te frustra. Porque você está cada vez pior. E aí você vai ficando cada vez mais distante do seu objetivo idealizado. E aí você vai se deprimir, você vai se frustrar. E o que eu quero te ajudar é encontrar forças para sair desse estado de inércia, porque as pessoas às vezes se encontram nesse estado de inércia. Eu quero te colocar em movimento. Então, esse cuide de você é para você entrar em movimento em 2019. Não movimento físico. E o mais legal, eu também tenho que ter esse compromisso com vocês. Pode ter certeza, gente. Eu vou 12 vezes por semana na academia. Nem que eu vá 12 vezes no domingo, né? Uma hora a cada hora do domingo lá. Eu vou fazer esse compromisso e vou até postando. Como diz uma aluna, postar só não adianta não, porque vai que você rouba, né? Coloca uma foto que já foi. Toda vez que eu for, pode deixar que eu vou fazer um story. Vou fazer live, que aí tem jeito de vocês saberem que eu fui mesmo. Vou pedir para vocês curtirem aí o canal do YouTube, se inscreverem. Além de conteúdos como esse de técnicas de estudo, a gente disponibiliza muita coisa gratuita de aula. Ai, Flávia, eu não gosto que você fica com essas partes de coach, não. Eu gosto da aula seca. Pode ficar tranquila, a gente também tem. Então, tem para todos os gostos, né? Então, a gente tem muita aula, correção de provas, teoria, que são disponibilizados no YouTube. Quando você se inscreve no canal, você é notificado. Então, fica mais fácil você saber que a gente está ao vivo para você poder acompanhar conteúdo gratuito. E em troca do conteúdo gratuito, eu vou sempre te pedir para deixar um comentário, para curtir e compartilhar o vídeo, porque você vai estar me ajudando a alcançar meus objetivos e indiretamente me ajudando a pagar a faculdade da Júlia. Falar do blog, então a gente tem o blog flaviarita.com, vou até escrever ali. A gente tem muita gente no blog, mas se você ainda não conhece... Se você ainda não conhece, a gente coloca questões comentadas, esquemas de redação, sugestão de tema, dica de concurso, tabelinha de quê, tabelinha de si, ou seja, muito conteúdo voltado para a língua portuguesa. Também coloco uns textos motivacionais, uns textos de carreira, ou seja, é um blog, tá? Eu coloco muita coisa que eu acho que pode te ajudar em algum momento. Então, se você quiser visitar o blog para conhecer o que tem lá, ler alguma coisa, eu vou ficar muito feliz de receber o seu comentário. Se quiser deixar alguma sugestão de conteúdo também, pode ter certeza que eu estou aberta a receber essas sugestões, tanto para as transmissões no YouTube quanto para o blog, tá? Bom, então, era isso. Muitíssimo obrigada.